E aí pessoal, vamos dar continuidade aí à nossa videoaula. Agora a gente vai ver o módulo 68, tá? Para vocês não se perderem, novamente, segundo ano, Física, frente 221, módulo 68, Profeliz. Olha só, no módulo 67 a gente viu a definição de energia potencial elétrica no primeiro vídeo. E no segundo vídeo a gente viu a definição de potencial elétrico, certo? Bem como as suas equações. O módulo 68, que a gente vai fazer agora, é bem simples. Ele vai falar sobre o potencial elétrico, só que agora o potencial elétrico de não uma carga pontiforme, mas de várias cargas pontiformes em relação a um ponto. Muito fácil. A gente tem que calcular o potencial elétrico de cada carga e depois somar. Para explicar isso melhor, a gente vai fazer um exercício, tá bom? Todo mundo pega a apostila, eu tô pegando a minha aqui também. Tcharam! Vamos lá, página 105. Página 105. Tem um aprender sempre, não tem? É aquele aprender sempre. 3 cargas elétricas. Q1, primeira carga de 2 microcoulombs, 2 vezes 10 a menos 6 coulombs. Carga Q2, menos 1 microcoulombs. Então, menos 1 vezes 10 a menos 6 coulombs. E Q3 igual a 3 microcoulombs, ou seja, 3 vezes 10 a menos 6 coulombs. Encontram-se fixas conforme a figura. Quando vocês estão ali olhando o aprender sempre, vocês vão ver que tem 3 cargas, Q1, Q2, Q3, e tem um ponto X. Eles querem saber o potencial elétrico naquele ponto X. Para eu calcular o potencial elétrico do ponto X, o que eu vou ter que fazer? Calcular o potencial elétrico da carga 1 em relação ao ponto X, da carga 2 em relação ao ponto X, da carga 3 em relação ao ponto X e depois somar. Aí depois ele diz, sendo a distância do primeira carga 1 milímetros, D2 0,2 milímetros e D3 0,3 milímetros. Galera, eu não sei se vocês se lembram, mas o M vale 10 a menos 3. Por exemplo, na distância 1 lá é 1 milímetros, certo? Esse M aqui é 10 a menos 3, que vai ficar 1 vezes 10 a menos 3 metros. Igual na carga a gente tem o microcoulombs, que é 10 a menos 6, que vocês já aprenderam, o Mzinho só para fixação é 10 a menos 3, ok? Vamos calcular esse exercício. Então, o primeiro passo, calcular o potencial gerado pela carga 1. Potencial da carga 1 é igual a constante eletrostática vezes a carga 1 dividido pela distância 1. O K, 9 vezes 10 a nona. Q1, 2 vezes 10 a menos 6. E a distância D1, 1 vezes 10 a menos 3. Resolvo essa parte matemática, vai ficar 18 vezes 10 a menos 6 volts. Então, esse é o potencial no ponto X da primeira carga. O que eu vou fazer agora? Vou calcular o potencial elétrico da segunda carga no ponto X. Potencial elétrico aqui da segunda carga, de novo, vai ser a constante eletrostática, que é o K, Q2, dividido pela distância da carga 2. Quero fazer um comentário com vocês. Quando a gente viu campo elétrico e quando a gente viu força elétrica, eu disse para vocês que vocês não precisavam colocar o mais e o menos na conta. Porque o mais e o menos, eles iam expressar o sentido e a direção do vetor força ou vetor campo elétrico. Agora, como a gente está realizando operações com grandezas escalares, potencial elétrico é uma grandeza escalar. Toda vez que eu tenho uma grandeza escalar, eu não vou representar o mais e menos no sentido vetorial, porque não tem cabimento, é uma grandeza escalar. Grandeza escalar só tem módulo, não tem sentido e direção. Ou seja, se a grandeza for vetorial, eu não coloco mais e menos na conta, porque eu utilizo isso para desenhar o meu vetor. Agora, para energia potencial elétrica e para potencial elétrico, que é o que nós estamos vendo agora, que são grandezas escalares, você deve colocar o mais ou o menos no valor da carga, ok? Por exemplo, o potencial da carga 2. O potencial da carga 2 depende da carga 2. Olha só. Potencial 2, o K, 9 vezes 10 a nona, que multiplica pela carga 2, menos, eu vou enfatizar aqui, ó, menos 1 vezes 10 a menos 6 microcoulombs, dividido pela distância de 0,2 milímetros ou 10 a menos 3 metros.
Resolvo matematicamente isso. O meu potencial da carga 2 em relação ao ponto X é de menos 45 vezes 10 a sexta volts. Faço a mesma coisa para a terceira carga. Potencial da terceira carga. Ok? Acho que vou ficar desse ladinho, fica melhor. Ok? Potencial da carga 3. Constante eletrostática, carga 3, dividido pela distância de 3. Potencial 3, o K, 9 vezes 10 a nona. Carga 3, positiva, 3 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância 0,3 milímetros. Eu vou ter um potencial, resolvo matematicamente isso, de 90 vezes 10 elevado a 6. O objetivo do exercício é calcular o potencial elétrico no ponto X. Calculei o potencial da carga 1, calculei o potencial gerado pela carga 2, calculei o potencial gerado pela carga 3, só somar. Potencial no ponto X é o potencial 1 mais o potencial 2 mais o potencial 3. Lógico que eu tenho que fazer joguinho de sinal, né? O potencial 2 é o potencial negativo. Mas aí eu vou somar 18 com esse menos 45 e esse mais 90 aqui. Somando os três potenciais, eu tenho um valor de 63 vezes 10 elevado a 6 volts. Muito tranquilo o potencial elétrico, certo? Calcula de todas as cargas e soma no final. Está resolvido o problema. Um grande abraço, se cuidem.